O nosso objetivo hoje vai ser conversar um pouquinho sobre migrações e refúgio, e especialmente nesse período em que estamos vivendo de pandemia e fechamento de fronteiras. Para começar a entender um pouco dessa questão, nós vamos então procurar distinguir o que é um migrante de um refugiado. Então, para isso, eu vou fazer um desenho bem simples aqui para vocês ver se vocês compreendem, então, de forma bastante simplificada, a diferença entre um migrante e um refúgio. Imaginem que uma pessoa viva no seu país e queira, por razões pessoais, deixar o seu país com destino a um outro. Está aqui o indivíduo, pega as suas coisas, a sua vida e se dirige a um outro estado. Esse sujeito, ele se caracteriza como sendo um migrante. Ele se caracteriza como um migrante. E essa situação de migração vai se sujeitar às regras internas deste estado receptor. Porque cada estado, no exercício da sua soberania, então, determina quem são as pessoas que podem ingressar em seu território, quanto tempo poderão permanecer no seu território, quando terão que sair, quais são as condições de admissibilidade e o que elas poderão realizar enquanto ali estiverem. Então, essas regras são regras internas de cada estado que disciplinam, então, a situação migratória. No entanto, esse direito do Estado, ele não é um direito que seja absoluto. Por quê? Porque existem pessoas que têm uma proteção internacional decorrente de um ramo do direito internacional que é conhecido como Direito Internacional dos Refugiados, que merecem uma proteção maior e cujo direito se sobrepõe a essa disposição dos Estados. Essas pessoas são os chamados refugiados. Como é que a gente caracteriza alguém como sendo refugiado? A caracterização de alguém na condição de refugiado é decorrência, conforme eu já falei para vocês, de uma regulamentação internacional própria, que é conhecida como Estatuto dos Refugiados, que foi criada em 1951. Essa convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, ela recebeu um protocolo adicional em 1967, e é a partir daí que nós temos a definição internacional do que é um refugiado. De acordo com a convenção, refugiado é aquela pessoa que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. Essa definição, que está estabelecida na Convenção de 1951 e com seu protocolo adicional de 1967, faz com que a gente possa imaginar os refugiados da seguinte situação. Imaginem então que as pessoas estão no país da sua nacionalidade. Cá estão elas. E essas pessoas que estão no país da sua nacionalidade, elas terminam tendo que deixar esse país. Por quê? Porque elas estão sofrendo perseguição ou têm fundado receio, fundado temor de sofrer perseguição em razão dessas questões que eu apontei para vocês, em razão de raça, de nacionalidade, de opinião política, de origem social. Essas pessoas, então, elas precisam deixar o país da onde elas são nacionais. E para isso elas precisam ingressar em outro lugar. Elas precisam ser recepcionadas em um outro estado. Essas pessoas, nessas condições, ao chegar a esse estado receptor, elas vão solicitar o reconhecimento da sua condição de refugiado. E essa condição de refugiado dá a elas garantias. Entre elas, a garantia da não devolução, de não poder ser restituído para o seu país
de origem ou por o país da onde ela estava sofrendo esse tipo de perseguição. Bom, como eu disse para vocês, a situação jurídica do indivíduo que se encontra na situação de refugiado é diferente daquele que se encontra na situação de imigrante. Como eu falei antes, os migrantes se sujeitam às normas internas do Estado receptor e os refugiados se sujeitam a essa proteção internacional. Normalmente, os Estados receptores, eles incorporam essas regras internacionais ao seu direito interno, regulamentando e estabelecendo as condições de permanência dessas pessoas dentro do seu território. O Estado brasileiro, ele estabelece uma regra onde ele incorpora e implementa as regras do Estatuto dos Refugiados de 1951 e do seu protocolo adicional. Essa regra que estabelece essas condições no Brasil é a Lei 9474 de 1997. E o Brasil, ao definir refugiados, nessa lei, ele amplia o conceito do Estatuto e do protocolo adicional, seguindo então a orientação da Declaração de Cartagena. E aí, o conceito de refugiado para a Lei 9474, o conceito previsto no seu artigo 1º, passa a ser todo aquilo que nós vimos anteriormente. Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, encontre-se fora de seu país e nacionalidade, não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. Segundo, não tendo nacionalidade, estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em função das circunstâncias descritas no inciso anterior, ou seja, aquelas perseguições ou fundado receio dessas perseguições. E o terceiro, que é decorrente, então, da incorporação na legislação interna brasileira das recomendações da Declaração de Cartagena. Será reconhecido também como refugiado todo indivíduo que, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país e nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Bom, a situação que se coloca é que, de acordo com o regulamento internacional e com as regras que incorporaram nacionalmente, a solicitação de refúgio é realizada quando o indivíduo adentra o território do Estado receptor. É nesse momento que ele pode solicitar refúgio. Para além dessas regras que disciplinam a situação de refúgio, a Lei Migratória Brasileira, que é a Lei 13445 de 2017, ela prevê para os indivíduos que não se enquadram exatamente na previsão legal de refugiados, mas necessitam de acolhida humanitária, um tipo de visto de autorização de entrada no país, que é um visto, a autorização de entrada com fundamento em acolhida humanitária, que é direcionado então aos indivíduos que se encontram em vulnerabilidade social. Bom, diante de tudo isso, como é que fica a situação do Brasil, que editou portarias em março deste ano e vem reeditando essas portarias desde então, proibindo o acesso de pessoas ao território nacional? Como é que fica a situação das pessoas em vulnerabilidade que estariam necessitando de acolhida humanitária e daqueles que seriam solicitantes de refúgio? Porque as causas que levam à solicitação de refúgio e à solicitação de acolhida humanitária, elas persistem. Elas não desapareceram por conta da pandemia. Os temores e as violações que as pessoas sofrem, elas seguem existindo. Então, a necessidade de refúgio, ela persiste. Bom, a nossa lei migratória, conforme eu falei para vocês, a Lei 13445, ela prevê uma situação em que as pessoas que ao ingressarem no país,
elas podem ser impedidas de ingressar e serem repatriadas, ou seja, devolvidas para o país da onde viram ou para o país da nacionalidade delas. Essa repatriação, no entanto, que é prevista pela lei, ela é mitigada quando as pessoas que ingressam no país estão em situação de vulnerabilidade, conforme prevê a própria legislação. Então, nós nos deparamos com uma regra que permite a repatriação e, portanto, a não permissão de ingresso no Estado, dentro do território nacional, que tem como fundamento o artigo 171 do Regulamento da Lei Migratória, que estabelece, então, como uma das causas de impedimento do acesso as questões sanitárias, né, que se justificaria por conta da pandemia, e, no entanto, essa mitigação dessa autorização por conta da situação de vulnerabilidade que podem viver essas pessoas. Bom, como é que fica o Brasil diante do compromisso convencional assumido na Convenção de 1951 do Estatuto dos Refugiados? O Brasil pode fechar as fronteiras para os refugiados? Qual seria a melhor solução? Como poderíamos associar uma solução que protegesse aos solicitantes, as pessoas que necessitam efetivamente de refúgio, e protegêssemos também a questão sanitária? Então, a solução que se vê para que nós possamos atender integralmente o compromisso que assumimos internacionalmente por meio da Convenção de 1951 é permitir o acesso e estabelecer um controle sanitário mais rigoroso, estabelecendo quarentena ou alguma espécie de quarentena ou estabelecendo algum tipo de controle médico nessas fronteiras. Porque o que se percebe é que, restringindo o acesso, em razão do tamanho e da porosidade das fronteiras nacionais, isso aumenta o acesso irregular, aumenta o acesso com a utilização de coiotes e faz com que o Estado deixe de poder ter o controle sanitário sobre essas pessoas que estão adentrando no território nacional. Então, o que pensamos é que atenderemos a convenção e estaremos atentos à questão sanitária, especialmente aquelas estabelecidas pela organização, permitirmos o ingresso e a partir daí controlarmos, sob o ponto de vista sanitário, a entrada dessas pessoas. A partir do momento que nós fechamos as fronteiras, as nossas fronteiras são tão amplas que não é absoluto, fazendo com que as pessoas ingressem, sejam regulares e, portanto, nós percamos a oportunidade de poder fazer o controle dessas fronteiras. Então, essa é a principal problemática que eu vejo envolvendo a questão do fechamento das fronteiras em razão da pandemia e, principalmente, a situação dos refúgios.